de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar ao teu coração. Livro de 2 Reis, capítulo de número 5, e o verso de número 3. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele certamente restauraria de sua lepra. Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que há em Samaria. Certamente ele o restauraria de sua lepra. O livro de 2 Reis, capítulo de número 5, ele nos conta a tão conhecida história de um homem chamado Naamã. Naamã era chefe de um grande exército na Síria, homem poderoso, homem valoroso, porém leproso. Mas hoje eu quero trazer uma palavra concernente não a Naamã, mas sim esta menina que por vezes é deixado passar batido, mas nos traz alguns ricos ensinamentos para nós aprendermos, esmiuçarmos e colocarmos em prática. A Bíblia diz que Naamã, juntamente com seu exército, ele traz esta menina presa para sua terra. Agora esta menina, ela passa a ficar a serviço de Naamã, de sua esposa e de sua casa. E o verso que nós lemos, a Bíblia nos relata que essa menina, ela diz à sua senhora: Oxalá que o meu senhor fosse até o profeta que há em Samaria. Ele certamente o restauraria de sua lepra. Naamã ouve o conselho dessa menina. Então ele vai até o profeta, escutando as suas ordens. A princípio ele reluta, mas após uma conversa com os seus servos, Naamã, ele entende e compreende que seguir as palavras a qual o profeta havia liberado era melhor. Então Naamã, ele decide mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Este é um pequeno relato do livro de 2 Reis, capítulo de número 5, que vai nos relatar esta história. E embasado neste texto, hoje eu quero transmitir algumas lições concernente a esta menina. A Bíblia nos traz que esta menina, ela agora é levada, presa pelas tropas da Síria, para ficar a serviço de Naamã
e de sua esposa. E a Bíblia nos relata que aquela menina, ela diz à sua senhora que como seria bom se Naamã se encontrasse com o profeta que há em Samaria. Aqui eu já começo aprendendo algumas lições muito importantes. Perceba comigo, aquela menina, ela foi levada presa, ela foi levada cativa, ela foi tirada da sua terra de origem e levada para a Síria, uma terra totalmente contrária a qual ela estava habituada. Mas o texto, ele vai nos mostrar uma atitude linda que esta menina ela teve. Mesmo em uma terra estranha, esta menina não deixou de propagar o nome do Deus a qual ela servia. Mesmo em uma terra a qual não era de sua origem, ela foi tirada da sua terra de origem, mas mesmo assim, ela não deixou de demonstrar a sua fé, mesmo em uma terra longínqua, mesmo em uma terra que não era de seu habitat. E aqui eu descubro a primeira lição deste texto. Aquela menina, ela era natural das terras israelitas, mas agora ela está na terra da Síria. E mesmo em um ambiente sírio, mesmo em um ambiente totalmente contrário ao dela, ela não deixou de propagar a fé no Deus a qual ela servia. Esmiuça isso para mim entender, irmão Paulo. Bora lá. A primeira lição que Deus ele quer ministrar aos nossos corações é fidelidade mesmo em terra estranha. Aquela menina estava em uma terra pagã, mas aquela menina não deixou de demonstrar a sua fé no Deus a qual ela servia. Bora para a Bíblia? Livro de Daniel, capítulo de número 1. A Bíblia vai nos relatar acerca deste menino chamado Daniel. A Bíblia diz que ele ainda jovem é levado cativo para a Babilônia. Nabucodonosor, ele pede alguns jovens formosos para ficar a serviço dele. E a Bíblia diz que Daniel, ele foi tirado da sua terra de origem. Mas interessante é que a Bíblia diz, neste mesmo capítulo 1, que Daniel decidiu não se contaminar com os prazeres babilônicos. O que é isso, irmão Paulo? É Daniel ensinando para nós acerca da fidelidade, mesmo em uma terra estranha. Bora para a Bíblia? Livro de Daniel, capítulo de número 3 e o verso 16. A Bíblia, ela nos conta acerca de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tiveram os seus nomes mudados. Agora eles têm nomes babilônicos. Mas a Bíblia diz que quando Nabucodonosor ele coloca um decreto para que adorassem
a ele, aqueles 3 jovens, eles não se prostraram diante de Nabucodonosor. Eles estavam em uma terra estranha, eles estavam em uma terra pagã, eles estavam em uma terra que não era de sua origem, mas mesmo assim, eles decidiram em seu coração não se contaminar com os prazeres babilônicos. Explica e aplica para mim entender, irmão Paulo. Agora, você está dentro de uma Babilônia, mas não pode deixar que a Babilônia reine dentro de você. Você está dentro de um mundo pecaminoso, mas nós não podemos deixar que o pecado do mundo ele reine dentro de nós. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego e esta menina, eles estavam em terras estranhas, mas eles não deixaram que aquilo que estavam em seu exterior movesse o seu interior. Mesmo em um mundo a qual a inversão de valores impera, você e eu temos que manter os nossos valores intactos dentro do nosso coração. Mesmo em um mundo a qual tudo está controverso, mas nós temos que manter a nossa fidelidade em Deus intacta, porque nós estamos dentro de uma Babilônia, mas a Babilônia não pode estar dentro de nós. Glória a Deus. Ainda neste verso 3 que nós lemos, eu descubro a segunda lição desta passagem. Aqui dói um pouco, mas cura. Aqui dói um pouco, mas sara. Aqui dói um pouco, mas nos transforma. Aquela menina, ela foi levada presa por Naamã e seu exército. Agora ela passa a ficar a serviço de Naamã e sua senhora. Olhando por um lado carnal, aquela menina tinha todos os motivos para ficar com raiva de Naamã. Aquela menina tinha todos os motivos para não usar de benevolência com Naamã. Aquela menina tinha todos os motivos para que, mesmo sabendo que em Samaria havia um profeta que poderia curar Naamã, restaurar Naamã de sua lepra, ela poderia ficar em silêncio. Mas aqui, esta menina, ela nos traz um rico ensinamento. Aqui dói um pouco, mas transforma. Aquela menina tinha tudo para ficar com raiva de Naamã, mas aquela menina usou de benevolência para com Naamã. Aquela menina nos mostra o maior de todos os mandamentos: o amor ao próximo, o amor aos enfermos, o amor àqueles que estão caídos, o amor para com o próximo. Aquela menina poderia muito bem não dar um direcionamento para Naamã, mesmo sabendo que em Samaria haveria alguém que poderia ajudar o seu senhor, mas ela não deixou que a raiva imperasse dentro dela.
ela não deixou que a ira tomasse conta dela. Aquela menina, em uma atitude de amor, em um gesto de benevolência, ela mostra o caminho que poderia fazer com que Naamã fosse restaurado da sua lepra. Aqui dói um pouco, mas cura. Aqui dói um pouco, mas transforma. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos entender que o maior mandamento de todos é amar. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas Paulo me feriu. Use de benevolência. Mas Paulo me machucou. Use de benevolência. Aqui não estou pregando santidade, dizendo que 100% nós somos santos e não temos os nossos momentos de iras. Nós somos seres humanos, como qualquer um, mas nós precisamos a cada dia mais entender e compreender que o maior mandamento é o amor, e que nós precisamos a cada dia nos policiar, que nós precisamos a cada dia nos moldar, que nós precisamos a cada dia nos fazer alguém novo, para entendermos que independente das circunstâncias, nós devemos de usar de benevolência para com o próximo. Glória a Deus. E o texto, ele segue nos dizendo que aquela menina, ela passa a ficar a serviços de Naamã e de sua esposa. Aquela menina, ela foi levada presa para uma terra fora de sua origem. Foi tirada do seu lugar de origem, o seu lugar habitual. Conjecturando eu, foi tirada de perto de sua família, foi tirada de perto dos seus pais, foi tirada de perto de sua parentela, agora para servir a um homem e a uma família. Aqui eu entendo uma lição muito importante para nós nos dias de hoje. Aquela menina, ela foi tirada de seu habitat de origem, foi levada cativa, foi levada presa. Ela estava passando por um momento de dor, mas havia ali um propósito. E o propósito era que através dela, Naamã fosse até o profeta que o restauraria de sua lepra. E aqui eu entendo uma lição muito importante. Deus, ele nunca permite uma dor sem propósito. E Deus, ele me manda dizer para pessoas que estão me assistindo através desta live: há um propósito maior sobre essa dor. Há um propósito maior sobre este deserto. Há um propósito maior sobre essa tempestade.
pois Deus, Ele nunca permite que eu e você passemos uma dor, passemos um momento tempestuoso, sem que há um propósito. Bora para a Bíblia? Livro de Gênesis, capítulo 37. A Bíblia nos conta acerca de um homem chamado José. José tem alguns sonhos, mas agora José é colocado numa cisterna, vendido como escravo, preso, acusado de se deitar com a mulher do seu senhor, até José chegar à realização dos seus sonhos. Havia um propósito maior no processo de José. Havia um propósito maior quando ele foi jogado na cisterna. Havia um propósito maior quando ele foi levado cativo como escravo. Havia um propósito maior quando ele foi jogado naquela prisão. Deus elevou José a um cargo de governador do Egito. A história diz que antes de José não teve governador. Pós José não teve governador. Havia um propósito sobre a dor de José. Deus elevaria ele num cargo que ainda não havia existência, mas Deus criou apenas para exaltar José, apenas para abençoar José. Já me permita liberar esta palavra profética sobre o teu coração na noite desse dia. Se for preciso, Deus, Ele cria situações para te abençoar. Se preciso for, Deus, Ele cria um cenário para lhe abençoar. Porque não há dor sem propósito. Há um propósito nessa tua dor. Bora para a Bíblia? Livro de Atos, capítulo 16. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles estão pregando a palavra em uma de suas viagens. E agora a Bíblia diz que eles são levados até uma cidade chamada Filipos. Lá eles tiram o espírito de adivinhação de uma menina. E os seus senhores, vendo que perderam a sua forma de lucratividade, manda prender a estes dois homens. Eles são presos, são açoitados. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. E sobreveio um tão grande terremoto que quebrou todas as cadeias e os alicerces daquele cárcere. E todos os presos foram soltos. E agora o carcereiro que ficou de guarda daqueles prisioneiros tentou se matar, pois ele pensou consigo: se verem o que aconteceu, eles vão me matar. Então eu antes disso irei me matar. Mas Paulo e Silas disseram: não faça isso, estamos todos aqui. Então o carcereiro pergunta: o que é preciso
para que eu seja salvo? Eles disseram: crê no Senhor e será salva tu e a tua família. Deus tinha um propósito sobre a prisão daqueles dois homens, pois em meio à prisão daqueles dois homens havia um carcereiro e uma família que tinham que ser alcançada. Deus, ele tem um propósito em meio à sua dor. Bora para a Bíblia? Livro de Atos, capítulo 28. A Bíblia diz que Paulo, ele recebe uma promessa. Olha, Paulo, importa para mim que você chegue até a Roma e seja apresentado ao centurião. E Paulo inicia a sua travessia. E agora ele chega a uma ilha chamada Ilha de Malta. Lá ele é hospedado com benevolência pelos bárbaros. E Paulo, ele vai buscar gravetos para que mantenha o fogo aceso. E quando ele joga os gravetos, uma víbora, fugindo do calor, lhe acomete as mãos. A Bíblia diz que, passado muito tempo, Paulo, ele não sofrera mal nenhum. E agora Paulo, ele é levado para ser hospedado na casa do principal da sinagoga, por nome de Públio. E agora Paulo, ele é usado pelo Senhor para orar e impor as mãos sobre o pai de Públio, que estava enfermo com desenteria e febre. E aquele homem que outrora estava enfermo, após Paulo orar, impor as mãos, ele foi curado. E as demais pessoas daquela ilha que estavam com alguma enfermidade foram até Paulo para que ele também orasse e Deus pudesse curar aquelas pessoas através de Paulo. Deus tinha um propósito na viagem de Paulo. Deus tinha um propósito na mordida da serpente. Ele chegaria até a casa do pai de Públio e curaria o seu pai e os demais que estavam naquela ilha. Eu não sei se você está entendendo esta palavra, mas Deus, ele me impulsiona a dizer para a tua vida esta noite: há um propósito sobre esta dor. Há um propósito em meio a este choro. Há um propósito em meio a esta enfermidade. Há um propósito sobre este deserto. Há um propósito. Glória a Deus. E o texto, ele prossegue dizendo que aquela menina, ela fala para sua senhora que Naamã deveria ir até o profeta que há em Samaria. Naamã vai e é curado da sua lepra. Aqui eu extraio
uma importante lição. Em nenhum momento do relatório bíblico, essa menina, ela tem o seu nome citado, mas através dela, Naamã foi direcionado para ir até Samaria e lá receber a sua cura. O que é isso, irmão Paulo? Aquela menina, ela não tinha nome, mas carregava dentro de si uma grande mensagem. E Deus, Ele me impulsiona a te dizer, através deste vídeo, você pode não ter nome, mas Deus, Ele deu através de ti uma grande mensagem. E falar sobre nome e mensagem, eu não posso me esquecer do menino Davi. A Bíblia diz no livro de Samuel que Davi, ele era pastor de ovelhas. Ele estava ali apacentando as ovelhas de seu pai. E o texto diz que o profeta Samuel, ele vai até a casa de Jessé, ungir um de seus filhos a rei. Passa o primeiro, passa o segundo, passa o terceiro, e assim sucessivamente. E quando passou o último, Samuel diz: acabaram-se os mancebos? E Jessé diz: não, ainda tem um, o menor. Ele está lá no pasto, apacentando as ovelhas. Então o profeta diz: vai chamá-lo, pois ninguém se assenta à mesa sem que antes ele chegue. Dentro de sua casa, Davi era conhecido como menor, mas Deus tinha uma unção de rei para liberar sobre a vida dele. Eu não sei se você está entendendo a mensagem que Deus, Ele quer liberar sobre a tua vida essa noite. Você pode não ter nome, você pode não estar nos banners, você pode não ser reconhecido, você pode não estar pregando ou cantando nos maiores eventos, nos maiores congressos, mas Deus manda eu lhe dizer: você carrega uma grande mensagem. Você está lembrado no livro de João, capítulo de número 4, a Bíblia diz acerca da mulher de Samaria, a mulher samaritana. Aquela mulher, ela ia todos os dias, em um horário alternativo, tirar água do poço. E um desses dias, quando ela vai tirar a água, ela tem um encontro com Jesus. E Jesus diz a ela: se você soubesse a água que eu tenho, nunca mais sentiria sede. E aquela mulher pede um pouco desta água. Então, aquela mulher tem um encontro verdadeiro com Jesus e vai para a sua cidade, e através dela a toda Samaria é transformada. Através dela toda Samaria é impactada. Através da mensagem que aquela mulher carregava, toda uma cidade
foi transformada. Eu já quero liberar esta palavra profética sobre a tua vida. Talvez você não é conhecido, talvez você não é de nome, mas através de você, Deus, Ele te deu uma mensagem que vai transformar a sua família, uma mensagem que vai transformar a tua vizinhança, uma mensagem que vai transformar o teu bairro, uma mensagem que vai transformar a faculdade onde você estuda, que vai transformar os seus colegas de trabalho, que vai transformar todo o seu ciclo de amizade. Mas Paulo, eu não sou reconhecido, mas fica tranquilo, a mensagem que você carrega, ela é capaz de transformar toda uma cidade, é capaz de transformar toda uma população, é capaz de transformar toda um bairro, um país, uma região. E no livro de Timóteo, a Bíblia diz: pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. Deus, essa noite, Ele está nos impulsionando a colocar para fora tudo aquilo que Ele deu dentro de nós. Você pode não ter nome, mas carrega uma grande mensagem. Pode não ter noção de musicalidade, mas através do seu louvor há uma mensagem que vai de encontro a famílias. Através do seu louvor há uma mensagem que vai de encontro a corações despedaçados. Através do seu louvor, Cristo, Ele vai transformar pessoas. Através do seu louvor, Cristo, Ele vai transformar corações. Mas Paulo, eu não tenho noção de homilética, eu não tenho noção de hermenêutica, eu não tenho noção de oratória. Fica tranquilo, o maior pregador, Jesus Cristo, Ele está liberando sobre ti uma grande mensagem. E através da sua ministração, vidas serão alcançadas. Através da sua ministração, sonhos serão restaurados. Através da sua ministração, pessoas se achegarão ao Senhor. Através da sua ministração, vidas serão impactadas pelo poder da mensagem a qual você carrega. Deus, Ele só deixa uma ordenança para você através desta mensagem: pregues a palavra em tempo e em fora de tempo, pois através da tua pregação vidas serão alcançadas. Através da sua pregação, chamados serão restaurados. Através da sua pregação, pensamentos de suicídios serão aniquilados. Através da sua pregação, enfermidades serão curadas. Pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. Que você fique com essa palavra
no nome do Senhor Jesus Cristo.